Fala galera, estamos aí então para mais um episódio do nosso podcast esportivo. Hoje o assunto mais fechado na nossa seleção brasileira. Eu sou o Lucas, para quem já acompanhou o nosso primeiro episódio, já está aí no nosso canal. E estou hoje junto novamente com o nosso grande amigo Rod. Rod, um abraço. E aí, como é que você está? Fala galera, beleza? Fala Lucão, tudo jóia? Vamos falar mais uma vez aí do futebol, né? Comentando agora sobre a seleção brasileira. E vamos que vamos, né? Isso aí, então já vamos partir aqui para o nosso primeiro assunto, que foi o jogo de estreia, né? Várias estreias, vamos elencá-las. A estreia do Fernando Diniz, novo técnico da seleção. Por muitos, técnico interino, para outros já deve ter aí a carta branca até o próximo Mundial. Mas isso aí a gente vai discutindo com você conforme os próximos jogos, as próximas datas FIFA. O Brasil, então, estreou nessa eliminatória ganhando de 5-1 da Bolívia. Aí está o time que entrou em campo já com as alterações. Qual jogador marcou os gols da partida? Rod, queria ver você os primeiros comentários já pautando. Você acha que o Diniz ele foi mais conservador e manteve uma escalação que vinha sendo usada até pelo técnico Tite, ou você já conseguiu ver um pouco das características que o Diniz coloca nas suas equipes já na seleção brasileira nesse primeiro jogo, digamos assim, esse primeiro teste de fogo do novo técnico da seleção? Bom, eu acho que pegar a Bolívia logo de estreia é muito bom, né? E ainda mais jogando em casa. Então eu acho que o Brasil teve, apesar de pegar o jogo com um adversário teórico muito mais fraco, né? Eu acho que o Brasil mandou bem. Acho que as jogadas do time foram boas. Você vê muito tentativa de toque de bola, aquela saída tocando, né? Que é o característico do Diniz. E eu acho que o Brasil tem jogadores muito bons nessa parte. O Bruno Guimarães e o Casemiro são ótimos volantes. A gente pensar que teve o Joelito, que entrou ainda no segundo tempo, que também é outro jogador que tem essa característica, que joga junto com o Bruno Guimarães no Newcastle. Então, já, né, assim, você pega jogadores que já têm um certo entrosamento e que já tem esse estilo de jogo, né? São próprios para esse estilo de jogo. Eu achei que o Rodrigo jogou muita bola. É claro que eu acho que quando tiver o Vinícius Júnior, eu colocaria o Rodrigo no lugar do Rafinha, o Vinícius Júnior na esquerda, né? Eu acho que ficaria assim. Seria um trio ali, Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo, é um trio que vai ser difícil. Cara, eu acho que nenhuma outra seleção tem, eu acho que uma versatilidade no ataque, como a gente tem em apenas, claro, a gente vai falar aqui de vários jogadores que podem ser utilizados em situações diferentes, mas o que o Rodrigo faz, os papéis que ele pode assumir, esse jogo ele se mostrou ser um ótimo ponta esquerda. No Real Madrid ele é usado de ponta pela direita, é usado de meio atacante, foi usado muitas vezes até de um falso 9, às vezes um centroavante mais avançado. Agora com a saída do Benzema, talvez ele flerte mais pisando na área, chegando até a área. Então a gente tem no Rodrigo essa válvula de escape. Aí é muito bem lembrado que a gente ainda não conta com o Vinícius Júnior. Da última temporada europeia, talvez ali top 3, para muitos até figurando ali no top 2, fez mais uma ótima temporada, ele vem numa crescente desde que ele chegou no Real Madrid. Muito absurda, né? Temporada após temporada, não se abalando pelas críticas e pelo todo o que entristece a gente, né? Os episódios de racismo que tem La Liga e tudo que esses que se dizem torcedores acabam tentando ofuscar o futebol do Vinícius Júnior, mas assim como o futebol brasileiro sempre pede, ele parte para cima desses que tentam ofuscar o futebol dele, dibra eles e com muita alegria no rosto e também alegria nas pernas, ele sai dibrando todo mundo. Então é muito bom para o Brasil, né, poder contar com uma trinca de ataque como esse. Já porque você puxou no assunto ataque, para quem não sabe, o Rod é um exímio atacante. Ele é um dos atacantes que tem uma característica muito diferente, que também por jogar no gol, ele sempre sabe como o goleiro vai se comportar, então ele sempre está um passo na frente do goleiro. Já tivemos vários embates aí pelo futebol da vida. Rod, queria o comentário mais voltado para o ataque da seleção brasileira, as engrenagens que o Diniz convocou. A gente pode ver que o Matheus Cunha, talvez muito questionado, né, não demonstrando um futebol, assim como tem outros jogadores pedindo passagem talvez à frente dele, mas o Diniz apostou, tanto é que colocou ele nos minutos finais. E também falar um pouco do Richarlison, né, que vem, a gente pode dizer, numa má fase, perto do que o Richarlison já entregou. Ele tem essa questão também de ser um jogador polivalente, que pode fazer uma beirada de campo pela direita, ora como centroavante,
mas já está devendo há um tempo, né, Rod? O que você tem para dizer sobre as engrenagens e as peças que o Diniz optou nessa primeira convocação para o ataque da seleção brasileira? Então, eu teria... É que eu agora estava... O Vitor Roque, ele não estava na seleção olímpica, né? Então, eu acho que ele vai ser um nome para o futuro. Eu vejo ele acima dos 9 que foram convocados hoje, que Richarlison, Matheus Cunha, Gabriel Jesus. Eu vejo hoje o Vitor Roque, acho que tem um potencial para ser melhor do que eles. Já dá mostras aqui no Brasil, tudo, né? Eu acho que o Richarlison, ele já vem numa má fase, já faz um tempo, mas ele, como ele fez a Copa, participou da Copa, fez o gol da Copa, né, inclusive, então assim, acabou que deu uma sobrevida para ele ali na seleção. E ele é aquele jogador que o pessoal gosta, né? Jogador carismático, brigador. Carismático, exato. O Matheus Cunha, realmente não entendi a convocação dele, acho que por ele já ter sido levado outras vezes, então acabou sendo convocado novamente. O Gabriel Jesus foi convocado, eu acredito muito pelo gol que ele fez no final de semana. Então ele... Inclusive o zagueirão do United tá buscando ele até agora, né? Então, é bem isso. Porque assim, ele estava até então lesionado, tinha voltado, ainda não, né, meio que ainda não tinha engrenado, início de temporada e tudo mais. E o Gabriel Jesus vem com aquela desconfiança de 2 Copas em que ele também não teve participações, principalmente na primeira, que ele não teve participação em gols, né, nem assistência, nem nada. E a segunda Copa ele também, além de tudo, ele acabou saindo já no final da primeira fase, lesionado, né, e depois voltou pro Arsenal, fez lá um final de temporada mais ou menos ali, e para isso ele falta ali, no meu entendimento, ele tem uma regularidade maior na questão da própria atuação dele, né? Acho que no próprio Manchester City, assim, ele tinha um destaque ali no meio do começo da temporada, depois dava uma oscilada ali no meio, voltava a ter um destaque às vezes no finalzinho ali. Não tem uma constância, né, digamos assim. Não, eu acho que esse é um ponto que eu vejo, igual nas eliminatórias ele foi muito bem com o Tite, no primeiro sim. Foi artilheiro do time e tudo mais. Depois chegou a Copa do Mundo, ele deu aquela caída. Teve chances de marcar tudo, não sei se pesou ali a camisa, o que foi, mas claro que a camisa 9 do Brasil tem um peso, né? Hoje, dos 3 que estão ali, eu acho ele o melhor dos 3. Entre Richarlison, Gabriel Jesus e Matheus Cunha, o Gabriel Jesus hoje é o melhor dos 3. Isso não tem. Ele já está mais preparado do que os outros 2, né? Sim, eu acho que o Richarlison, até aquele momento em que ele saiu, tava chorando. E até penso assim, emocional, cara. Você tá chorando num jogo contra a Bolívia por uma atuação ruim. Não sei, assim, eu falo, na hora de um jogo grande, como que esse cara vai estar? Então, eu sou um dos maiores defensores do Richarlison, eu gosto desse estilo de jogo que ele tem, de brigador. Isso pro técnico, você poder contar com o seu centroavante na recomposição é muito importante, mas não é falta de, primeiro, chance, que ele teve pelo menos 2 chances, uma eu digo claríssima, foi que ele fez o corte certo no zagueiro, na hora de chutar, você é atacante, você vai poder dizer melhor do que eu. Eu acho que tem a responsabilidade de você fazer o gol. O atacante só quer chutar forte, ao invés de você pegar num gol de 7 metros por 2,40 e tirar do goleiro, que inclusive o goleiro da Bolívia evitou um desastre que poderia ser ainda maior. Ali ele figura no top 3 jogadores da partida, é verdade, falhou em um dos gols ali, que ele acabou indo mal posicionando a bola, mas não apaga a boa atuação dele. Então você muito bem salientou, né, a parte mental do Richarlison, o primeiro jogo onde ele deveria, em tese, aproveitar essa oportunidade, sair do jeito que sai, beleza, tem um lado humano por trás do jogador, ele sempre se demonstrou um jogador muito apegado a essa questão, a torcida inteira gritando o nome dele, a gente vê nas reportagens, né, até no hotel, ele é o jogador que talvez dê mais atenção para a torcida, então ele cria esse vínculo com o torcedor, é muito importante o torcedor ainda mais brasileiro ter essa identificação com os atletas da seleção brasileira, mas realmente, um jogo contra a Bolívia, jogo de estreia, eu acho que
hoje, ao que tudo indica, estamos gravando antes do jogo contra o Peru logo mais nessa terça-feira. Ao que tudo indica, o Diniz repetirá o time que entrou em campo. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa partida, mas aí, digamos que é o deadline, é a última chance que o Richarlison tem, pelo menos como titular da seleção brasileira, de mostrar que realmente, como ele mesmo disse, que ele é o 9 da seleção. Igual você comentou, né? Teve um lance ali, ele cortou o zagueiro, tudo, era só tirar do goleiro. Mas acho que naquela angústia, naquela pressão, que ele também tem a pressão que o jogador se cobra, né? Uhum. O cara saiu ali e falou, vou afundar, fazer aquele gol na raiva e me encheu o pé e subiu demais. Então, a gente vê que falta calma, mas ao mesmo tempo parece também às vezes falta um pouco mais de qualidade na finalização. Eu acho que nenhum dos três que estão ali são exímios finalizadores. E se eu vejo, por exemplo, o Vitor Roque, hoje eu vejo ele hoje um melhor finalizador do que esses três. Você comentou do Vitor Roque, né? Provavelmente nas vindouras convocações ser uma das opções aí que o Diniz irá trabalhar. Uma das, pelo menos, expectativas pessoais que eu tenho em relação ao Vitor Roque é que final de temporada ele vai se juntar à equipe do Barcelona. A equipe do Barcelona é treinada pelo Xavi, que tem ali um estilo de jogo muito semelhante ao que o Diniz gosta de propor. Então você tem um jovem como o Vitor Roque, bebendo da fonte de um treinador que tem a filosofia parecida com o técnico da seleção. Acho que ele tem muito a acrescentar, muito a absorver de futebol, e aí ser uma peça fundamental talvez para os próximos 2 ou até 3 ciclos de seleção. Eu acho que o Brasil aí tem 3 atacantes que dá para ficar de olho. Um é o Vitor Roque, nós já comentamos, o outro é o Marcos Leonardo, do Santos, e o Endrick do Palmeiras, que já está vendido para o Real Madrid. Então eu acho que o Endrick daqui 2 anos, ano que vem já vai para o Real Madrid, e o Marcos Leonardo, acreditei que até talvez final do ano, até o ano que vem já deve acabar indo para a Europa também. Eu acho que são 3 noves ali que vão, assim que estiverem na Europa, eles vão brigar de fato por uma vaga ali com Richarlison, Gabriel Jesus e Matheus Cunha. Eu acho que o Richarlison, no Tottenham mesmo, ele já não vem assim, já faz um tempo que ele não vem bem. Os jogos, eles tendem a melhorar com a saída do Richarlison, né? Ele atrapalhando a fluidez do ataque. Mais uma vez, pessoal, eu sou um dos maiores defensores do Richarlison, gosto muito do jogo dele. Mas eu também tenho que ser pé no chão, e se tem algum jogador que está menos ajudando, está mais atrapalhando o time, também tem que ter ali o sangue frio de entender que talvez tenha outra peça pedindo passagem. E Rod, que bacana vai ser de ver essa trinca do Real Madrid, né? Vini Júnior de um lado, Rodrigo do outro, e o Endrick, conforme for pegando rodagem, pegando tempo de Europa. A nossa torcida, como brasileiro, isso eu quero que ele desponte lá no Real Madrid. No Palmeiras ele não precisa jogar muito não, mas ali no Real Madrid eu torço muito que ele se desenvolva cada vez mais como atleta. Cara, ele tem, a gente vê, viralizou esse tempo, né? Exercício de aquecimento, a patada que esse Endrick tem de direita, de esquerda, de fora da área, de dentro da área. Você comentou, né, de talvez a características dos nossos atacantes que menos tem desempenho é a finalização, que em tese é que os atacantes melhor tem que ter, e talvez seja aí a característica que o Endrick mais se sobressai, pelo menos nesse início de carreira. Então a gente comentou aí das... Pode falar. Então, um comentário assim, igual você comentou. Hoje, assim, a principal característica principalmente do Gabriel e do Richarlison, é que eles ajudam na marcação. Então, por exemplo, o atacante, eu entendo ali ele voltar, ajudar, fazer o papel tático, mas o atacante ele tem que ter o principal fundamento dele, cara, tem que ser ali a finalização. A bola sobrou para ele, sobrou ali. Se você falar, aquele cara caiu ali de 10, ele vai guardar 9. E a gente pegar ali, se a gente pegava ali, eu sei que eram outros tempos, outros tipos de futebol, mas se a gente pegava, era Ronaldo, Fred, o Fred ali dá pra colocar, ele eu achava ele um exímio finalizador também. Adriano Imperador, Luiz Fabiano, que fez se não me engano, em 2010, né? Foi 2010. Luiz Fabiano, a gente pegava, antes tinha o Ronaldo, Fenômeno, dispensa comentários, já tinha o Mário. Fora outros jogadores que ainda não vestiram, assim, não foram titulares da seleção devido à grande concorrência, mas eram caras que, a bola cair no pé dele, você sabe que ele vai fazer o gol. Nesses 3 hoje... O adversário também já ficava preocupado, né? Sim, e hoje eu falo assim, pegando os 3-9 hoje, a gente não tem essa certeza que eles vão fazer o gol.
Às vezes eles vão pegar e fazer, e às vezes aí você fica naquela, e aí? Com quem que eu conto? Então eu vejo assim, os três que eu acabei citando ali, o Marcos Leonardo, o Hendrick e o Vitor Roque, acho que da hora que eles estiverem na Europa, pegando rodagem, que a gente sabe que no Brasil o cara vai para a Europa, ele é convocado para a seleção, né? Então tem esse... até ter uma chance de ser convocado, ele, né, precisa ir para a Europa, senão não tem a chance aqui. São 3 jogadores ali, pelo que a gente vê no Brasil, eles já se sobressaem pela finalização. Já são jogadores que têm a finalização boa. Igual você comentou, por exemplo, um zagueiro vai marcar o Vitor Roque, o cara não dá bobeira para ir perto dele. E é um cara que briga o jogo inteiro, só que ele tem uma finalização muito boa. O Hendrick, a gente pega o último jogo ali do derby, Palmeiras e Corinthians. Cara, ele entrou no final do jogo, cavou uma expulsão, cavou outra amarela, poderia também ter sido um vermelho do Veríssimo, mas entrou em 5 minutos. Só que ele é um moleque que joga muita bola, não tem. A rotação dele é muito diferente. O físico dele assim, é diferenciado, você vê que é a idade dele. E ele usa isso muito bem. Então, e ele tem ali um chute de longa distância forte. Tipo, no começo você até olhar e falar, meu, o que é isso? Tipo assim, pela idade, tipo, você vê que ele tem umas características, tipo, no ataque, ele é muito, muito forte. Então, e o Marcos Leonardo, a gente vê assim, no Santos já nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas, ele tem sobrando, fazendo bastante gol. O time briga lá embaixo, mas ele continua fazendo o dele. Se bem que, Rod, eu acho que assim, no Santos, até eu, se me condicionar um pouquinho, eu também ia sobrar, porque ali no Santos, meu Jesus, difícil a situação. Mas é isso, acho que o ataque do Brasil, assim, hoje o Richarlison é aquela chance dele fazer o dele e pegar uma moral e poder sair, né, fazer algo diferente. O Matheus Cunha e o Gabriel Jesus vai depender do tempo que o Diniz vai destinar para eles, né. Acho que se o Richarlison estiver fazendo um jogo bom, os outros, a trinca ali, Rodrigo, Neymar e Rafinha estiverem bem, eu acho que o Gabriel Jesus pode entrar ou ali nas pontas ou como 9, né? Mas se a trinca ali estiver bem, ele vai manter eles. E aí o Matheus Cunha parece que tem nesse início, uma certa preferência em relação ao Gabriel Jesus, tanto que ele entrou primeiro no último jogo, né? Sim, e aí também já para complementar tudo isso que a gente falou dos atacantes, do poderio de finalização que o nosso ataque da seleção brasileira possui. Estou aqui com as estatísticas do jogo contra a Bolívia. O Brasil deu 21 chutes, desses 11 no gol. Claro, como eu falei, uma das melhores atuações foi do goleiro da Bolívia, mas ali, calibrar um pouquinho mais o pé, principalmente em finalizações dentro da área, com certeza facilita, aumenta o placar, deixa o placar mais elástico, consequentemente deixa o jogo mais tranquilo. Rod, nós comentamos muito sobre o ataque, nós sabemos que a escola brasileira é feita de atacantes agudos, de pontas rápidos, que gostam do 1 contra 1, centroavantes, como você muito bem elencou aí, um panteão de centroavantes muito bons. Acho que tem um quê da tendência do futebol mundial irem esgotando cada vez mais esse homem-gols. A gente vê aí, tem o Harry Kane, tem o Haaland, que daí eu acho que é um ponto fora da curva, ele é um jogador especial, não é sempre que nasce o Haaland, e aí já desce de prateleira, já não tem tantos centroavantes como outrora no futebol mundial tinha. Agora eu queria destacar um setor da seleção brasileira, que você muito bem comentou, que um dos celeiros desse setor é a Premier League, que é o meio de campo. Nós iniciamos a partida contra a Bolívia e tudo indica que iniciaremos hoje contra o Peru com 2 excelentes volantes. O Casemiro dispensa comentários, ele é um senhor volante, joga de terno, cabeça erguida, ele faz o difícil parecer simples. Eu estava assistindo o jogo com meu pai, a quantidade de inversões de jogo, Casemiro domina a bola, ergue a cabeça e faz aquela fatiada lá do outro lado é absurdo. Bruno Guimarães também, muito inteligente, poucos toques na bola, já consegue organizar a fluidez, porque a gente caracteriza volante como carregador de piano, né? Ele faz a defesa, mas ele também tem que roubar a bola e conduzir ela até o terço de ataque. Eu acho que juntamente, talvez com a posição de goleiro, o meio de campo da seleção brasileira talvez seja o setor que menos preocupa a gente, né, Rod? O que você tem para dizer sobre o setor de meio de campo da seleção brasileira? Eu acho que o meio campo é um dos pontos fortes do time também, né? São jogadores que sabem marcar e sabem sair jogando.
É uma característica que a gente pega muitas seleções e muitos times hoje em dia que você tem aquele volante bom, marcador, mas ele não tem esse lançamento longo, esse passe refinado, tipo, nem a subida para o ataque, né? Eu acho que isso no Brasil hoje nós temos vários jogadores com essas qualidades. Isso é uma diferença. O André, que também foi convocado, também é outro jogador muito bom. Acho que recebeu proposta do Liverpool, né? O Fluminense acabou negando a proposta, mas então a gente já vê aí que tem gigantes da Europa despontando interesse nesse excelente jogador. E ele, acho que o Danilo, que era do Palmeiras e foi para Nottingham Forest, também outro jogador feito bons jogos, até com gols, né? Participação em gols. Evoluiu bastante nessa parte. Ele é um jogador que consegue marcar, corre o campo inteiro ali. Hoje ele já pisa na área. O Joelito começou jogando no ataque e ele foi recuando até que ele se encontrou ali. E hoje ele ali no Newcastle, ele é dono da posição junto com o Bruno Guimarães. São dois jogadores, né? E aí eles vão pegando esse entrosamento. No meio, um jogador que eu gostaria de ver um pouco mais na seleção é o Rafael Veiga. Não só por ele jogar no Palmeiras, mas pelo que ele vem fazendo nos últimos anos, principalmente em jogos decisivos. Regularidade, né? A gente comentou que falta regularidade para os atacantes da seleção brasileira. Tá aí o Rafael Veiga, que você, melhor do que eu, vai poder dizer. E, inclusive, eu já te passo até com uma pergunta. Pensando já num sistema de seleção brasileira com o Neymar saudável, talvez até com a volta do Vinícius Júnior, aonde você vê que o Veiga poderia render mais? Como seria esse encaixe do Rafael Veiga para que ele rendesse mais em futuras oportunidades? Eu colocaria o Neymar no lugar do Richarlison, um falso 9. Falso 9, né? Cara, dando toda a liberdade para ele, dando toda a liberdade do mundo para ele, e deixaria o Veiga ali no meio. Eu vejo assim, o Rafael Veiga tem chute de fora da área muito bom, faz bastante gol assim no Palmeiras, é um jogador que tem um passe muito bom, faz muita enfiada de bola dos atacantes, ali às vezes na diagonal, então é um jogador que sabe jogar ali na bola parada dele, muito perigosa, né? No terço final ali, ele é um jogador muito decisivo, ele é decisivo, e o Palmeiras a gente vê, a gente fala às vezes, nossa, o Veiga tá sumido tal jogo, chega ali na hora precisa dele, ele vai lá e ele decide. E a gente pegar os últimos jogos, todos os principais jogos decisivos, o Rafael Veiga, ele foi importante no jogo, no título, gol em final de Libertadores, passe, assistência, então assim, você vê que ele tá sempre ali. Então eu faria esse teste, de colocar o Rafael Veiga, adiantaria o Neymar, porque daí você deixa o Neymar ali, falando, seu negócio é pegar a bola dali e ir pra lá e fazer o gol. E dos atacantes, o Neymar de longe é o que tem a melhor finalização, né? Tem melhor tudo, técnica, finalização, drible, e aí você tem ali uma seleção muito, né, tipo, muitos jogadores técnicos ali. Você pegaria Rodrigo, Veiga, Vinícius Júnior e Neymar, são só jogadores ali que botar a bola no chão. É claro que se a gente chegou pensando ali no jogo, dependendo do adversário, você vai precisar de um jogador mais alto para bola aérea, mas aí são para outros jogos mais específicos, né? Mas aí, pensando hoje numa eliminatória sul-americana, por exemplo, daria para fazer esse teste tranquilamente, eu achei. E Rod, por falar em teste, eu já vou deixar aqui registrado. Diniz, eu sei que você está ouvindo a gente, já pode anotar essa dica, pode ficar com todos os louros, eu só quero dar essa dica aí porque eu acho que vai ser bom para o futebol brasileiro. Guardado as devidas proporções, o Diniz ele conseguiu dar um fôlego de vida nesse final de carreira ao Felipe Melo, recuando ele para a zaga. O Felipe Melo, todo mundo sabe o jogador que o Felipe Melo é, mas uma das características que ele tem beleza, além de ser um jogador brigador, que gosta do contato físico, que é um excelente marcador, ele tem uma excelente saída de bola, né? Passes longos, passes verticais, procurando o ataque. Não me surpreenderia, como você falou, dependendo do adversário, até mesmo em alguns treinamentos, ele testasse recuar um pouco mais o Casemiro e aí poder colocar mais um jogador de fluidez nesse meio de campo. Ora, talvez podendo fazer a dupla do Joelito e do Bruno Guimarães, talvez testando o André, que é uma das joias que ele mesmo vem lapidado no Fluminense. Então fica aí, dia 12 de setembro de 2023, eu cravo que eu não me surpreenderia se o Diniz fizesse essa ousadia de talvez recuar o Casemiro
colocando ele como uma espécie de zagueiro no sistema defensivo, claro, dando liberdade para ele também com a bola, mas para testar um jogador a mais nesse meio de campo, como você comentou, podendo talvez até colocar mais um jogador no ataque, dependendo do adversário, por que não recuar um dos nossos volantes. Rod, comentamos então do ataque da seleção brasileira, comentamos do meio de campo da seleção brasileira. Para finalizar, a zaga e o goleiro. Vamos começar pelo goleiro, uma posição que nós dois conhecemos bem, inclusive daqui a pouco já tem a peladinha de terça, que já estou me aquecendo aqui para ir lá jogar. Você gostou dessa alteração para o Ederson, em referência à temporada passada, dele, do Alisson, a convocação também do Lucas Perry, que vem feito um excelente campeonato brasileiro, acabou deixando o Everton de fora, que vinha sendo figurinha carimbada aí nas próximas convocações antigas. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da posição de goleiro da seleção brasileira. Bom, eu acho que o Everton, naturalmente, que ele ia acabar saindo, até pela idade, se não me engano vai estar com 36 na próxima Copa, né? Por aí, ou até mais, não me recordo agora. Mas, assim, é natural porque hoje no Brasil nós temos o Lucas Perry e o Bento, do Atlético Paranaense, que são dois baitas goleiros. E eles vão ganhar espaço. Eu acho que o Ederson fez uma temporada, principalmente o final de temporada, muito bom. Foi decisivo até na final da Champions, né? Com ótimas defesas ali, principalmente no final do jogo. Acho que já estava 1-0. A Inter teve chance de empatar e o Ederson acabou salvando. O Alisson, ele fez boas temporadas, ele fez uma boa temporada no Liverpool. Apesar do Liverpool não ter ido bem, o Alisson ainda foi um dos melhores jogadores do time. Faz defesas incríveis. Só que na seleção ele é muito marcado pelo fato de que são poucos chutes, mas quando vai acaba entrando. Tanto ele quanto o Ederson sempre acabam levando isso. Aqui nas eliminatórias sul-americanas, a gente pegar um nível mesmo da competição, a gente sabe que o nível é mais baixo, né, em comparação com a europeia. Se a gente comparar ali a eliminatórias para a Eurocopa, eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, o nível é baixo também, um nível, nossa. Mas aí a Nations League, que eles jogam sempre, acabam tendo jogos mais competitivos. E aqui no Brasil, por exemplo, é basicamente o Brasil, a Argentina, às vezes é um Uruguai que faz um pouco mais uma frente ali, mas hoje ainda está em uma renovação e tudo, então ainda não é aquele Uruguai que tinha Soares, Cavani, Forlan, que era aquele time que dava realmente, não é que dava trabalho, mas fazia um pouco mais, precisava se esforçar um pouco mais para... O sistema defensivo adversário sabia que não podia vacilar, porque se vacilou com Soares e Cavani ali na frente era perigo. Sim, eu acho que no Brasil, assim, ainda falta, pensando numa Copa do Mundo, assim, o terceiro goleiro sempre fala que precisa ser um cara bom para pegar pênalti. Não que ele não tenha que saber jogar, claro que tem que saber jogar, porque eventualmente ele vai precisar entrar em campo, mas precisa ser um goleiro que também tem essa qualidade. Eu acho que tanto o Bento quanto o Lucas Perry pode talvez suprir isso aí também. Alguns jogos de TV com disputa de pênaltis, o Bento principalmente foi um jogador que foi bem nessa parte. A posição de goleiro, se a gente pegar o futebol como um todo, de longe é a que mais evoluiu, né? Questão de treinamento, questão de preparo, questão até do porte físico, né? A altura dos goleiros cada vez mais elevada. Então, o Bento e o Lucas Perry, assim como também tem outros diversos goleiros dessa nova geração, desde aí das categorias de base, eles já estão se aprimorando. Tenho certeza que o estudo de pênalti dos adversários está muito mais avançado, então eles têm tudo para manter esse nível alto. O Brasil, eu sei que é um jargão popular, mas é um jargão que realmente é verdade. O Brasil sempre esteve muito bem servido de goleiros. É uma ótima escola de goleiros e a gente vê aí que tá tendo uma renovação desses goleiros aí no futebol brasileiro, o que pra gente é muito bom, né? Porque a gente sempre sabe que ali passando pelos zagueiros a gente vai poder contar com o goleiro. Você falou que é difícil a bola chegar ali no sistema defensivo, mas quando chega, acaba sendo gol. A própria Bolívia, mais uma vez, não é parâmetro, mas ela fez apenas 3 chutes no alvo, né? Um chutaço que foi o gol, assim, podemos dizer que foi até indefensável, talvez, um senso de colocação, mas é falar sendo que a gente não tá ali, né? Um chute no ângulo assim que não seria o melhor ângulo pro chute, aquele chute normalmente sairia cruzado, talvez seja o que o Ederson estava esperando, uma bobeira ali da zaga,
uma não decisão do Marquinhos, se ele ia dar o bote, se ele confiava no Gabriel Magalhães e ficava ali na cobertura, acabou ocasionando o gol, mas fora isso, zero perigos. Pra gente finalizar, pode falar. Só falando antes, igual você comentou, do lance do gol, a indecisão do Marquinhos, foi muito mais cobrado o Ederson pelo gol do que o Marquinhos. Eu achei que o Marquinhos deveria ter dado ali um bote ou ter fechado o ângulo do atacante. Acho que poucas ele também pessoas comentaram sobre isso, né? Eu acho que não sei se ele chegou a subestimar o atacante ou se ele apenas achou, ele não vai fazer nada ali. E aí, ninguém esperava nada da Bolívia, por exemplo. E aí o cara vai lá e fez um golaço, acertou uma paulada no ângulo, ficou, né? Aí caiu em cima do Ederson. O chute que foi no gol foi gol. Pode falar na Copa, por exemplo. O chute que foi no gol foi gol no Alisson, no jogo contra a Croácia. Mas também, claro, teve um desvio ali e tal. Eu até acho que aquela bola era muito mais defensável do que essa, por exemplo. Mas o que fica sempre essa questão. Ninguém cobra outros jogadores, zagueiro, o volante ou qualquer outro jogador, mas sempre vão cobrar o goleiro. A gente sabe, mais uma vez, melhor do que ninguém, a gente que já defende a meta há bastante tempo. Inclusive, eu dou treino para uma escolinha de futebol, eu dou treino específico para os goleiros e eu sempre aviso eles. Pessoal, o atacante, quando erra, ele vai ter mais uma chance. O meio de campo, quando erra, ele pode voltar para marcar e se redimir. O lateral, quando erra, beleza, ele pode ali voltar para marcar. O zagueiro, quando erra, ainda tem um goleiro. O goleiro, quando erra, 90% das chances vai ser gol. Então é uma posição muito ingrata, muito difícil. E aí, só também para finalizar, pelo menos o meu comentário sobre o Marquinhos, realmente acho que a gente nunca vai saber o que se passou na cabeça dele, mas fica aí um sinal de alerta. A gente ficou muito tempo tranquilo na zaga, porque tinha o Thiago Silva que a cada ano que passava ele ficava melhor, mais seguro e elevava o nível do seu companheiro, muitas vezes a dupla sendo o Thiago Silva e Marquinhos, e agora o Marquinhos assumindo esse protagonismo da zaga, que foi o primeiro jogo de titular do Gabriel Magalhães, e fica aí tendo outras boas opções na zaga, mas eu acho que ainda nada certo, né? O Ibañez, que entrou, para mim, entrou assustado, não entrou fazendo um bom jogo, ali meio perdendo algumas bolas, até dividindo com o próprio jogador do time. E aí, para finalizar esse comentário dessa primeira convocação e desse primeiro jogo, Rod, já partindo para o nosso próximo bloco, talvez o sistema da seleção brasileira que a gente ficou mais mal acostumado são as laterais. A geração um pouco mais antiga pegou Cafu e Roberto Carlos, dispensa comentários. A geração vindoura pegou Daniel Alves e o Maicon também ali naquela época de 2010, 2011, voando. E na esquerda o Marcelo. Agora na esquerda tem uma grande incógnita, muita gente pedindo passagem do Caio Henrique. O Renan Lodge, eu confesso que para mim foi uma surpresa. Ele trocou o futebol inglês pelo futebol francês. Ainda, pelo menos nas análises que eu fiz de jogos dele, ainda falta um pouco, né? Ele não sabe se ele é ala, se ele é lateral, se ele apoia defensivamente, ou se ele fica naquele corredor que, em tese, já tem o Vinícius Júnior como principal protagonista, né? Daquele corredor esquerdo de ataque da seleção brasileira. A lateral direita é uma lateral mais protocolar, né? Porque tem o Danilo que, apesar de que no jogo contra a Bolívia, muitas horas ele apoiando sem marcação, faltando o passe para ele fica ali mais como um terceiro zagueiro na saída de bola, né? Se você pensa em alguém para essas laterais, tanto para a direita quanto para a esquerda, e o que você imagina para essa posição aí para o restante da era Diniz na seleção? As laterais eu acho que são um problema, né? Não só na seleção, mas a gente vê até nos clubes hoje. Tem um revezamento muito grande ali nos laterais. Às vezes tem os laterais que, por exemplo, que acabam se firmando mais, acabam sendo às vezes até estrangeiros. Eu acho que assim, quem um jogador aqui do Brasil poderia receber uma chance na seleção também seria o Ayrton Lucas do Flamengo, que também foi um jogador aí que tem feito bons jogos esse ano. Claro que a sua característica maior é a questão da parte ofensiva, né? E ele poderia até combinar com o Danilo, porque o Danilo fica mais, né? Então você liberaria mais o Ayrton Lucas, fazer um corredor ali com o Vinícius Júnior, né? O Neymar aproximando ali junto, ficaria bem interessante. E o Caio Henrique também é um outro lateral que também acho que merece chance de receber ali, igual foi convocado. Ele vai ter a oportunidade de poder mostrar que na seleção ele vai conseguir jogar, vai conseguir desenvolver o melhor futebol. Eu acho que é um lateral que tem potencial, né?
E o Renan Lodge foi uma surpresa, eu não esperava nem que ele fosse convocado. Porque assim, ele não estava em alta, ele teve uma época muito boa, depois ele caiu, perdeu, acho que principalmente na Copa América, né, quando perdeu da Argentina, que ele foi aquele passe pro Di Maria que foi nas costas dele, ele acabou perdendo a chance ele, com o Tite e depois acabou não voltando, né? Mas é um jogador que não sei, talvez se ele se firmar ali na Europa agora, pegar ali na campeonato francês, ele, conseguindo ali decidir se ele é ala, um lateral, eu acho que ele pode voltar assim a ter chance. Ele já mostrou qualidade anteriormente, né? Mas só comentando na zaga, a questão do Gabriel Magalhães, que é um jogador que também ele poderia ali, talvez, um cara que pudesse até ajudar ali, se fosse ficar em vez do Danilo, se tivesse para puxar fazer a ala direita, o Gabriel Magalhães é um cara que poderia jogar um pouco mais ali na esquerda, mas aí até recompondo fazendo um terceiro zagueiro, que é um jogador canhoto, muito bom de bola. Também já acho que merecia até antes já ter recebido chances, né, na seleção. Desde a época do Tite, ele teve poucas chances, mas é um jogador muito bom e que também poderia, às vezes, eventualmente, quebrar um galho ali. Mas igual eu falei assim, ele ficaria um pouco mais, né, para daí você poder liberar na lateral direita, que hoje seria o Danilo, né? Mas aí ficaria mesmo características, no caso. Se tivesse um outro lateral direito que a gente pudesse falar assim, não, aquele ali você pode liberar. Ou o Gabriel Magalhães seria um cara que poderia ali ajudar nessa parte. Como eu falo assim, como a gente falta um lateral que você fala, nossa, esse aqui é unanimidade, como foi com o Roberto Carlos, como foi com o Marcelo. Ali naquela época ainda teve o Júnior, que era muito bom de bola, foi junto com o Roberto Carlos, e na época do Marcelo tinha o Felipe Luiz, né, que também era outro jogador que era muito bom. E então hoje, assim, dentro dessa decisão, eu falo assim, que você poder pensar que no elenco você tem um cara que poderia compor ali, às vezes, né, é uma alternativa, igual eu falei assim, para alguns casos específicos. É isso aí, então acho que a gente comentou sobre literalmente todos os setores aí dessa primeira convocação do Diniz. Vamos seguir então aqui para o nosso próximo assunto. Acho que vai ser um assunto que a gente já conversou um pouquinho, né? Já batemos nessa tecla. Eu acho que é um assunto que todo brasileiro ou ama ou odeia conversar. Aí o nosso menino Neymar, que já não é mais menino, comemorando aí o gol que consagrou como o maior artilheiro da seleção brasileira em jogos oficiais. Ele tem tudo desde que saudável para passar o Rei Pelé em todas as contagens, tanto as de jogos oficiais como também de jogos não oficiais, e aí ele fazendo uma homenagem ao rei, ele que sempre teve uma relação muito bacana com o Pelé, fazendo a sua comemoração, a sua saudosa comemoração dos socos no Ares. O Neymar, que perdeu o pênalti, assustou o pessoal. Eu acho que a característica de pênalti dele é muito única, ele é um jogador que tem um estilo próprio para pênalti, mas como eu disse quando a gente estava comentando os goleiros, hoje em dia os goleiros estudam muito os batedores de pênalti. Então eu acho que os goleiros, no âmbito mundial, já meio que descobriram um hack para impedir essa facilidade que o Neymar tinha, porque querendo ou não, o índice de acerto dele ainda é alto, apesar de, para quem vê ele perdendo o pênalti, pensa na displicência e tudo mais, mas ele é um jogador que tem esse estilo próprio para bater o pênalti. Tem tudo para continuar sendo o maestro dessa seleção brasileira, e a gente pode fazer uma alusão com o Fluminense do Diniz, né? Que ele conseguiu recuperar o Paulo Henrique Ganso, que tem aí características não de futebol, mas de organização parecidas com as que o Neymar tem. Claro, o Neymar ele tem mais ferramentas, né? Ele consegue coisas a mais do que o Ganso, são estilos diferentes, mas o Diniz ele consegue tirar muito com o Ganso de maestro. Eu fico muito entusiasmado com o que ele pode fazer com o Neymar. Rod, eu queria ouvir de você então, quais são as suas expectativas para o Neymar nesse ciclo que, ao que tudo indica, talvez seja o último ciclo dele de Copa do Mundo, defendendo a camisa amarelinha. Então, eu acho que o Neymar, o que vai definir ele como que vai ser a questão física. Que foi algo que vai pesando nele nos últimos anos. Acho que ele vem sofrendo muito com algumas lesões em virtude de pancada, né? Acho que a grande maioria. E
E é isso que vai, acho que é o que vai decidir. O Neymar com o Diniz, eu acredito que o Diniz vai deixar ele solto ali no meio, para ele ser um maestro, como você comentou. E a diferença dele, né, na questão assim, igual no Ganso, o Ganso ele é mais ali na recebeu, dar o passe, armar a jogada, articulador. O Neymar ele tem aquele arranque, o drible, tipo, ele é rápido. Claro que ele também tem um passe, tem a finalização, né? Que não à toa que ele tá lá, foi sempre ali considerado entre os principais jogadores. E eu acho que agora ele vai ter mais liberdade. Eu acho que, por exemplo, a gente pode olhar um pouco para o que o Lionel Scaloni fez na Argentina na Copa, com o Lionel Messi. O que ele fez ali e olhar para ver se não dá para fazer o mesmo com o Neymar. Claro que não sei como que vai estar, né? Acredito que o Vinícius Júnior talvez chegue na Copa como o principal jogador. Se ele seguir a evolução dele, aí é algo diferente, porque assim, o Neymar agora jogando na Liga da Arábia Saudita, a gente não sabe como que vai ser essa parte dele, né? A evolução, competitividade, aquelas coisas. Então assim, mas pensando hoje, talvez a gente poderia armar ali a seleção pensando como o Lionel Scaloni fez com o Messi na seleção. E deu super certo, né? Tanto que o Messi, a preocupação dele era do meio pro ataque, né? Pegar a bola, fazer, levar. Claro que ele teve jogos ali que ele voltou, marcou, brigou, lutou, mas assim, você armar aquela seleção para ele e ser aquele cara lá da frente. E o Neymar, eu vejo para ele fazendo essa mesma linha. É um script que, como você muito bem disse, já tem casos daquele atleta que por muito tempo foi a estrela da companhia, já está um pouco mais avançado na idade, fazia assim, eu acho que nessa última temporada pelo Paris Saint-Germain, foi picotada por conta de lesões, mas fazia muito tempo que eu não vi o Neymar querendo o jogo. Na saída de bola do Brasil, a bola com os zagueiros, a gente viu algumas vezes o Neymar indo buscar esse jogo, tentando fazer invertidas para criar agilidade ao ataque do Brasil, e ele fez pelo menos 2 ou 3 arrancadas naquela auge que ele fez ali no Santos em 2011, que ele pegava a bola numa lateral e ia costurando, chegava na cara do goleiro, faltou a finalização, ele acabou tendo a defesa do goleiro da Bolívia, que mais uma vez foi um dos melhores da partida, mas a gente vê o Neymar com muita vontade de jogo. Claro, foi o primeiro jogo, foi contra a Bolívia, tem todas essas incógnitas ainda pelo caminho, mas eu acho que o Diniz tem tudo para trabalhar e trabalhar muito bem esse lado de entregar a seleção pro camisa 10, talvez aí nos próximos anos, para reestruturar uma seleção brasileira em volta dele, assim como foi da nossa vizinha Argentina, e que dê tudo certo aí, claro, a caminhada é longa pela frente, tem muita coisa para acontecer, a gente torce para que a parte física do Neymar esteja boa, esteja pronta para enfrentar esses desafios. A gente espera também que a Liga da Arábia Saudita tenha um nível competitivo bom para que ele também se mantenha nesse alto nível, e claro, nas mãos do Diniz, ou seja lá quem for o técnico mais próximo da Copa do Mundo, que saiba utilizar essas peças, essas engrenagens que o Brasil vai ter sendo orquestrado então pelo maestro Neymar. Então muito bacana. Só comentando sobre a questão da saída de bola, hoje a gente pegar Bruno Guimarães e o Casemiro, acho que o Neymar não precisa recuar tanto. Acho que, igual eu falei sobre a Argentina na Copa, ela com Enzo Fernandes e o McAllister, você não precisa recuar tanto o Messi para fazer a saída de bola. Então fala assim, Brasil, você tem 2 jogadores ali muito bons já para fazer aquela saída. E aí você deixar o Neymar para aquela parte final do campo, eu acho que a chave seria ali. Porque aí você fala para ele, dali do meio para frente, onde você vai pegar a bola? Liberdade total. Pegar às vezes no contra-ataque, que vai estar mais recuado, ou às vezes ele já vai estar um pouco mais avançado, já próximo da grande área, vai para receber a bola ali. Hoje o Brasil tem jogadores que pode facilitar para buscar a bola ali e entregar para ele, né, lá mais já próximo da área, até em condições de finalização. Da mesma forma que ele pode pegar a bola já ali não tão recuado, do meio para frente ali, para já deixar algum dos atacantes na cara do gol, que é o que ele consegue fazer muito bem, por sinal.
Tanto é que acho que ele também, acho que nessa linha aí, ele tem tudo para bater o recorde de assistente de gols por seleções, né? Não, com certeza, participação de gols e também o nível de influência, né? Ele é um jogador que, querendo ou não, mais uma vez, você gostando ou não gostando dele, ele chama os jogadores, ele quer levantar o astral da seleção brasileira e, cara, já nesse estágio, passando por tudo que ele passou, ele não ia levar tão a sério assim e não demonstrar em campo, assim como eu sinto, pelo menos, que ele vem demonstrado. Então, a gente se fica aqui a nossa torcida, nossa esperança aí, nossas boas expectativas para o Neymar nesse ciclo do Diniz. Rod, para finalizar, então, nosso papo de hoje, vamos comentar um pouco sobre o jogo de agora, logo menos esse vídeo vai para o ar antes da bola rolar, Brasil e Peru, aqui horário de Brasília, às 11 horas da noite. Meu chefe que me perdoe amanhã, mas vou fazer aquele cafezinho remunerado para acordar ligado, porque o Brasil entra em campo contra o Peru hoje às 11 horas da noite. Está aí o retrospecto, a gente vê uma larga vantagem para o Brasil. É verdade, esses dois times que já fizeram até final de Copa América recente, 2019, se eu não me engano, 2019. A seleção do Peru grande jogo do Cebolinha, quem diria, né? Hoje em dia já está um pouco ali ofuscado, né? Devido a algumas escolhas da carreira, mas o Peru que vem com alguns desfalques, né? Ao que tudo indica, vai ser mais um adversário que não vai exigir tanto assim da seleção brasileira. No jogo contra a Bolívia, a seleção brasileira terminou com 80% de posse de bola. Aí, pelo menos as minhas expectativas são de jogo talvez até mais tranquilo, porque aí o Diniz teve 3 dias para preparar ainda mais a seleção, para criar mais entrosamento e colocando cada vez mais a sua filosofia com os jogadores. Rod, expectativas para Brasil e Peru logo mais? Bom, pelo menos agora é uma seleção melhor, né? Com jogadores com mais qualidade técnica. Claro que o Brasil golear não seria assim uma zebra, né? Então eu acho que ainda assim pode sair, mas acho que vai ser um jogo mais difícil. No primeiro jogo do Peru nas eliminatórias contra o Paraguai, fora de casa, teve o lateral Advíncula que foi expulso, né, que é do Boca Juniors. Ele é um jogador que faz muita falta para o time do Peru, que ele é uma válvula de escape ali na ala direita. Então vai ser um desfalque interessante. O goleiro do Peru foi um dos melhores jogadores do jogo contra o Paraguai, o Galese, se mostrou muito bom, fez várias defesas importantes e eu acho que que vai salvar o Peru hoje também, se o Brasil conseguir jogar no mesmo nível, na mesma intensidade que o jogo contra a Bolívia, tem tudo para ser um jogo de fazer 3, 4 gols. Mas vai pegar um time hoje que tem um pouco mais de jogadores até com rodagem tanto em jogos eliminatórios de Copa do Mundo. O Peru na última Copa ficou na repescagem, né? Caiu para a Austrália, se não me engano, e foi para a Austrália, que foi eliminado nos pênaltis, e na Copa passada eles acabaram jogando, foi eliminado caiu no grupo da França e da Dinamarca na Copa de 2018. Mas você pegar hoje a seleção, você tem o Carrijo, que está lá já faz um tempo, Paulo Guerreiro, que ainda tá na seleção peruana, Yotun, Galese, são jogadores que já são mais conhecidos. Os jogadores já têm uma certa rodagem na própria seleção. E jogam juntos há bastante tempo, né? E então assim, claro que para mim uma vitória do Peru seria uma surpresa, seria uma zebra, mas eu acho que eles vão jogar mais fechado, apostando ali numa bola para o Paulo Guerreiro, uma bola parada, que é o que digamos, seria um ponto forte deles, né? E vai se fechar igual fez contra o Paraguai, quando ficou com 1 a menos ali no final do primeiro tempo, acabou se fechando, deixou só o Paulo Guerreiro lá na frente, e ainda assim conseguiu colocar uma bola na trave, né? E ficou ali, aquele fechado, e o Galese salvando lá atrás. Então eu acho que eu acredito que o Peru vai jogar mais ou menos nessa mesma, não vai se expor mesmo jogando em casa, eles não vão se expor contra o Brasil. Então aí expectativa de mais um jogo onde o goleiro adversário tem tudo para ser o homem e campo. Rod, se você tivesse que fazer um palpite do placar de Brasil e Peru, quanto que ficaria esse jogo? 3-0 pro Brasil. 3-0 pro Brasil.
placar categórico. Eu, no jogo contra a Bolívia, apostei 6-0 pro Brasil. Aí, se o Neymar faz o pênalti, não tem aquela bobeira da zaga, eu teria gabaritado. Então, fazendo as contas aqui, tirando um de lá, colocando um de cá, eu vou de 5-0. Agora o Brasil vai estar entendendo um pouco mais o que o Diniz quer, vai conseguir jogar um pouco mais solto. O Peru vai achar que vai conseguir pressionar a saída de bola. O Brasil vai conseguir jogar de forma tranquila, livre, leve e solta, assim como todo brasileiro gosta de ver a seleção brasileira jogando para frente. E eu acho que o Diniz tem muito para trazer de volta esse entusiasmo ofensivo que todas as seleções brasileiras vitoriosas sempre tiveram como marca registrada. Então, pessoal, esse foi o nosso papo, aí nosso episódio 2 do Multiverso Esportivo, nosso podcast, videocast. Não se esqueça de deixar nos comentários sugestões, feedbacks, que a gente está sempre acompanhando para entregar o melhor conteúdo para vocês. O nosso assunto de hoje ficou pautado somente seleção brasileira, mas como vocês podem ter acompanhado, a gente falou bastante sobre esse novo ciclo que se inicia. Queria deixar um abraço para você. E Rod, valeu aí pela resenha e até a próxima. Valeu, Lucão. Um abraço para todos que estão acompanhando. E deixa aí seu like, se inscreve aí no canal para estar acompanhando os nossos podcasts, nossos vídeos e tudo mais, né? Segue a gente lá no Twitter também, a gente tem sempre procurado comentar nos jogos, e não só de futebol, como o próprio nome já diz, Multiverso Esportivo, então a gente tenta comentar nos jogos de basquete, quando estava tendo a Copa do Mundo, jogos de futebol americano também, né? Então, e segue lá, dá um feedback, fala aí se você gostou ou não, pode cornetar, tem direito ao print também, né? Principalmente do episódio passado, e isso aí, e vamos que vamos. Valeu, Lucão, pessoal. Um abraço para todos. Valeu, Rod, até a próxima, tamo junto. Até.